Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de Juízes. Versículo 1 do capítulo 13. Uma grande horda de filisteus migrou para a costa do sul de Canaã, cerca de 1200 a.C., possivelmente vinda de Creta. Tornaram-se os principais inimigos dos hebreus no período de 1200 a 1000 a.C., isto é, até os tempos de Davi. Por terem a habilidade de fabricar armas de ferro, levavam vantagem militar sobre Israel. O nome Palestina deriva do termo filisteu. Versículo 2 do capítulo 13. Zorá ficava a 22 quilômetros a oeste de Jerusalém, na fronteira entre Dan e Judá. Versículo 4 do capítulo 13. Enquanto a mãe de Sansão recebeu ordens para evitar beber vinho e quaisquer outras bebidas fermentadas durante sua concepção e gravidez por motivos espirituais, a ciência médica moderna dá o mesmo conselho por problemas físicos. Os mais destacados especialistas em defeitos congênitos do ser humano advertem que se a gestante ingerir bebida alcoólica, mesmo em doses mínimas durante a concepção ou gravidez, corre um grande risco de abortar ou causar defeitos e lesões congênitas nos seus filhos. Versículo 5 do capítulo 13. O nazireu fazia voto de se abster de vinho e outras bebidas alcoólicas, de permanecer afastado de cadáveres e outras fontes de contaminação e impureza, e de não cortar o seu cabelo. Normalmente, o voto do nazireado era tomado por um determinado período de tempo e não desde o nascimento. O plano do Senhor para Sansão era paralelo ao plano do Senhor para Israel. Desde o ventre materno, Sansão era um retrato de Israel, escolhido para a santidade, porém corrompido por seus pecados. Versículos 9 a 14 do capítulo 13. Por sua graça, Deus atendeu à oração de Manoá, embora seja importante dizer que quando o anjo do Senhor apareceu novamente, a princípio foi apenas para a mulher. Sabendo da aparição, Manoá tentou perguntar ao anjo quem ele era e o que o menino deveria fazer. O anjo apenas repetiu as instruções que já tinha dado à esposa de Manoá. Não se pedira nada de Manoá, apenas de sua esposa. Versículos 15 a 18 do capítulo 13. O convite de Manoá para uma refeição foi um ato de hospitalidade, mas o efeito de suas ações inconscientemente ficou claro em suas palavras. Gostaríamos que ficasse conosco, que no original hebraico significa permite que te detenhamos. O anjo delicadamente não aceitou a oferta de Manoá, mas o convidou a oferecer uma oferta queimada ao Senhor, um holocausto. Manoá perguntou o nome do anjo, pois naquele tempo o nome era considerado portador da força e personalidade da pessoa. Manoá ainda não havia entendido que era um anjo, provavelmente pensasse se tratar de um profeta. O anjo se recusou a responder a ele, dizendo que seu nome era maravilhoso. Algumas traduções da Bíblia trazem que o anjo disse que seu nome era secreto. O fato era que o nome do anjo era incomunicável, além do entendimento. Versículos 19 a 21 do capítulo 13. Manoá ainda não havia entendido. Somente quando o anjo acendeu nas chamas que subiam do altar, foi que Manoá finalmente entendeu quem era o mensageiro. Versículos 22 a 23 do capítulo 13. A esposa de Manoá entendeu Deus melhor que seu marido. Assim que reconheceu o anjo do Senhor, Manoá pensou que ele e a esposa iriam morrer. No entanto, a esposa de Manoá observou que Deus, obviamente, tinha outras intenções. Versículos 24 e 25 do capítulo 13. Sansão, que significa pequeno sol, nasceu como resultado da intervenção divina. Conforme começou a crescer, o Espírito do Senhor começou a movê-lo. Agora nós vamos estudar o capítulo 14, versículos 1 e 2 do capítulo 14. Sansão quis se casar com uma mulher filisteia que havia visto em Tímina, cidade que ficava a apenas 10 quilômetros a oeste de Zorá, cidade natal de Sansão. Porém, era uma cidade controlada pelos filisteus. Os israelitas não deviam casar com mulheres estrangeiras. Versículos 3 a 4 do capítulo 14. Os pais de Sansão perguntaram em vão se não havia uma mulher entre seus parentes com quem ele quisesse se casar, e ele disse que era a filisteia quem ele queria. No entanto, o Senhor iria usar os desejos pecaminosos de Sansão para cumprir seus propósitos. Esta mulher seria o meio pelo qual o Senhor incitaria Sansão a começar um conflito com os filisteus. Versículos 5 e 6 do capítulo 14. Sansão desceu para Tímina com seus pais e foi até os vinhedos sozinho, lugar estranho para alguém que era nazireu, já que ele devia evitar contato com produtos vindos da uva. A grande força física de Sansão não provinha dele mesmo, mas do espírito ter descido sobre ele.
Versículos 8 e 9 do capítulo 14. Algum tempo depois, Sansão volta pela mesma estrada e se desvia para ver a carcaça do leão. Como nazireu, ele não deveria se aproximar de cadáveres, mas ele não somente se aproxima, como também se alimenta do mel que encontrou na carcaça e ainda o dá a seus pais, contaminando-os também sem eles saberem. Versículos 10 a 13 do capítulo 14. Sansão novamente ignora seu voto, dando uma festa com bebida alcoólica a seus amigos pagãos e propõe um enigma que custaria uma peça de roupa, né, uma túnica e uma veste a cada um dos presentes. Se eles acertassem, ou ele ganharia 30 túnicas e 30 vestes para ele, caso não acertassem. Versículos 14 e 15 do capítulo 14. Seu enigma era impossível de resolver, já que só ele sabia o que tinha acontecido. No quarto dia, percebendo isso, os rapazes chantagearam a mulher comprometida com Sansão. Eles temiam que o enigma de Sansão fosse lhes roubar, ou melhor, tirar as vestes da posse deles. Versículos 16 e 17 do capítulo 14. A mulher filisteia chantageou emocionalmente Sansão. Ela se referiu aos filisteus como meu povo, ao passo que Sansão considerava os seus pais seu círculo primário de intimidade. Eles pertenciam a povos diferentes, com lealdades opostas, mas ela o importunou tanto que ele cedeu. Versículos 18 a 20 do capítulo 14. A resposta dos filisteus não apenas resolveu o enigma de Sansão, como também falou a respeito da situação atual no casamento. Apesar da força de Sansão, a sua mulher foi mais forte ainda. A resposta de Sansão é outro pequeno poema. Em essa resposta, além de denunciar a trapaça deles, né, dos rapazes, também há um insulto sarcástico à sua noiva filisteia. Sansão deu vazão à sua ira, matando 30 filisteus em Ascalon para conseguir as peças de roupa necessárias para pagar sua dívida. Este ato de vingança de Sansão foi usado pelo Senhor para começar a executar o juízo contra os filisteus. A raiva de Sansão foi tão grande que ele foi embora para Zorá e o pai da Filisteia a deu em casamento a outro homem, um dos rapazes que estavam na festa antes com Sansão. Agora nós vamos estudar o capítulo 15. No versículos 1 a 3 do capítulo 15, havia um tipo de casamento que era existente naquela época, que foi como o de Sansão e a Filisteia. A mulher permanecia na casa dos pais, enquanto seu marido a visitava de vez em quando, trazendo um presente, não raro um cabrito. Porém, o pai da moça pensou que ele jamais voltaria e a deu em casamento a outro homem. Tentando aplacar a raiva de Sansão, ofereceu a filha mais nova. Versículos 4 a 8 do capítulo 15. Sansão usou um exército de raposas, se bem que alguns estudiosos acreditam ser chacais, por serem comuns na região e mais fáceis de pegar. Ele amarrou tições acesos aos rabos dos animais e os soltou entre os campos prontos para a colheita, danificando toda a principal colheita dos filisteus no ponto crucial do ciclo agrícola. Os filisteus revidaram, queimando a mulher filisteia e o pai dela. Assim, Sansão avançou no ciclo de violência, massacrando outro bando de filisteus. Algumas versões da Bíblia trazem que Sansão feriu o quadril e a coxa deles, enquanto outras versões, como a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, não trazem essa informação. De qualquer forma, foi uma carnificina produzida por Sansão. A luta de Sansão contra os filisteus era motivada primeiramente por ira e vingança pessoais, e não por causa da libertação do povo hebreu da parte do Senhor. Versículos 9 a 13 do capítulo 15. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, trazendo medo aos moradores da região que já tinham se submetido aos filisteus. Sansão não temia seus irmãos israelitas, apenas não queria se desviar de seu propósito de lutar contra os filisteus. Versículos 14 a 17 do capítulo 15. Os judeus iriam entregar Sansão aos filisteus como prova de sua submissão. Confiante em sua força, Sansão estava muito contente em ser entregue. Sansão pegou a mandíbula da carcaça de um jumento e prontamente despachou 1000 homens da oposição. Novamente, ele se aproxima de cadáver e acredita que a vitória veio dele, de sua força, falando que fez pilhas de seus inimigos. Versículos 18 a 19 do capítulo 15. Sansão acabou com filisteus, mas ali clamou ao Senhor devido à sua sede, demonstrando sua fraca humanidade. Como Israel atribuía as vitórias a si mesmo e clamava a Deus na hora da dificuldade. Versículo 20 do capítulo 15. Durante os 20 anos em que Sansão foi juiz de Israel,
nunca conseguiu libertar seu povo da opressão dos filisteus. Sua história consiste apenas de proezas esporádicas contra aquela nação pagã. Deus muito teria realizado através de Sansão se este tivesse sido fiel à sua chamada e totalmente dedicado aos propósitos de Deus para a sua vida como libertador escolhido de Israel. Terminamos aqui os estudos dos capítulos 13 a 15 do livro de Juízes.